a equação disso aí, mas não é tão legal assim, né? Porque não vai ser uma reta, não vai ser tão fácil. Veja aqui tem um gráfico mostrando mais ou menos como é que fica. Esses resistores, eles chegam numa resistência máxima, eventualmente, uma espécie de platô aqui. Então, por mais que aumente a corrente muito, ele vai ter tipo um valor limite. Basicamente é isso. A gente terminou a aula com isso, né? Bem, eu vou fazer 110 rapidinho aqui, só para você relembrar como é que é, tá? Certo. Você vai continuar aí o conteúdo, talvez pedir para o professor para fazer uma continha ou outra. Deixa eu arrumar aqui. Se liga. O gráfico apresenta a curva característica de um resistor ômico. Aqui ele já está falando que é ômico, mas a gente pode ver no gráfico. Sim, que ele é linear. Porque é uma reta linear, exatamente. Uhum. E é isso. Então a gente pode calcular qual é a resistência encontrando o coeficiente angular da reta, né? Ou, pela própria lei de Ohm, ou igual a RI. Uhum. Então, o que ele está pedindo é a resistência, né? Então, eu posso isolar R, certo. Vai ficar R. Bem, se eu isolar R, vai ficar U dividido por I, né? Exato. Na prática, né, funciona, porque essa é uma reta que ela é identitária. Tem um nome esse tipo de reta aqui que passa pela origem, eu não lembro agora. Realmente não lembro agora, mas o fato dela passar pela origem me permite encontrar o coeficiente angular, que no caso aqui é a própria resistência, mais rápido. Senão eu teria que fazer outra coisa. Agora fica 36 dividido por 8, que é, bem, quanto é 36 dividido por 8, né? Vai dar, sei lá, 4, qualquer coisa aí. Porque eu sei o seguinte, a diquinha pro teu concurso, olha só. Eu sei que 36 é 32 mais 4, certo? Uhum. Eu divido 32 por 8 e o 4 por 8. Daí fica Quanto é mais 32 fácil. dividido por 8? É 4. 8 vezes 4 vezes... 32, exato. Isso. E 4 dividido por 8 é meio. Meio, 4 né? e meio. Sacou? Deixa mais fácil mesmo. Bem mais legal, isso né? eu teria que pegar essa manha, porque isso para concurso vai ser uma boa, né? Isso aí é topzera demais. Outra Sim. conta aqui que é muito show. Em vez de tu ficar fazendo aquelas multiplicaçãozinhas que nem da quarta série, né, um embaixo do outro, imagina o seguinte, imagina que tu tem, sei lá, 26, né, tu tem 26 vezes 17. Uma continha ruimzinha de fazer. Mas tu pode fazer 20 mais 6 vezes 10 mais 7. Daí ficou fácil. Daí você faz a distributiva, né? Distributiva, né? 200... 140? 140. 60. E, bem, 7 vezes 6, né? 42. 42. Então, isso aqui vai ficar 140 mais 60, 200, 442. 442. Viu? Sem ficar fazendo aquela monte de coisinha de passar o número, de diminuir o número. Sobe 2, sobe... Nossa, é um saco, né? Daí tu vai tendo que apagar as coisas, porque vai ter que subir de novo depois, né? Uhum. Muito chato, muito chato. B, a DDP nos terminais do resistor quando percorrido por uma corrente elétrica de 1,6 ampere. E aí, como é que você faria essa conta, meu caro Bruno? DDP nos terminais de resistor, no mesmo resistor, né? Então fica o valor do resistor, então faria U igual a R, U igual a 4,5 ohms vezes 1,6. E daí, tipo, daí vem a outra questão, né? Tipo, por exemplo, como é que eu faria nessa distributiva os números não inteiros, né? Os números com vírgula. Tem alguma forma mais fácil? Mesmo esquema também, né? Mesmo esquema. Só vai ter que ter a prática, né? Do tipo, vai lá, me diz qual é o número que tu quer multiplicar aí. É 4,5 vezes 1,6. 4,5 vezes 1,6. Isso. É a mesma coisa que 4 mais 0,5 vezes 1 mais 0,6. Então, como é que fica, né? 4 vezes 1, 4. Certo. Agora, quanto é 4 vezes 6? Bem,
Bem, 4 vezes 0,6. Bem, eu sei que 4 vezes 6 é 24. Então, 4 vezes 0,6 é 2,4. Que é o 24 com vírgula. Ah, tá. Fez. 0, bem, 5 vezes 1 é 5, só que né, aqui eu nem tenho que falar, né? É 0,6. Aqui não tem conversa. Daí aqui, bem, 0,5, 0,6. Bem, 5 vezes 6 é 30. Só como tem duas vírgulas, dois números depois da vírgula. 0,03. Entendi. Entendeu? Beleza. Show. Então, é isso aí. Agora, né, note que é bem lógico isso aqui, né? Se tu fosse fazer, por exemplo, 0,5 vezes 6, pelo que eu estou te dizendo aqui, fica claro que é 3, né? 3, né? Então, se tu tem o 0,6... Pô, daí é 0,3, eu falei errado ali. Merda. Eu falei errado. Não é 0,03, é 0,3 só. Ai, que vacilo, bro. 0,3. Pela lógica é 0,3. Tava achando estranho mesmo. Mas é 0,3. Bom? Beleza. Agora é só somar, né? Aí vai ficar... Bem, 9, 1,2, 3,2, 7,2. Isso. 7,2 volts. Isso. Ok. Vamos para mais uma aí? Uhum. Vou pôr uma para você aqui só para aquecer. Dito. É legal. Resistor não ômico. Pode fazer? Tô fazendo já. Aqui tem que tomar cuidado que, vamos dizer assim, a lei de Ohm não é respeitada, então a resistência vai mudando, né? Uhum. Eu não posso usar a fórmula da lei de Ohm aqui? Bem, tu até pode, né? Só que tu não vai ter a mesma resistência depois. Sim, ela vai mudando, né? Por exemplo, quando ele está na pergunta A, né, ele menciona a corrente de 10 miliamperes, né, eu já vejo que é 20 volts, né, pelo gráfico. Uhum. Daí eu estou só passando os 10 miliamperes para ampere, né, para dar a resistência, né. Show. Mas a cada ponto a resistência muda, então tu vai achar nesse ponto, em outro ponto é outra resistência. Rapaz, deu que 2 sobre 1 miliampere é 10 a menos 3, né? Isso. Daí ficou 2 sobre 10 a menos 3. Agora, como é que eu faço essa conta, né? Isso para A? Não? Sim. Mas tu já achou a resistência, então, né? Não, eu tô pensando aqui
Porque o resultado aqui deu 2 sobre 10 a menos 3, né? Aham. E como que eu resolvo essa questão de 10 a menos 3? Se fosse multiplicado, eu jogaria a vírgula, né, para a esquerda. Aham. Ah, tá Agora, tentando fazer do meu método, né? isso. Ah, tá. Bem, quais são os números? Então, a tensão é 20, né? E a corrente é 10 vezes 10 a menos 3. Tu tem que dividir a tensão pela corrente, né? Exato. Bem, daqui claramente dá 2 e o Sim. 10 a menos 3 vai para 100. Vai para cima. Ah, tá. Se eu jogar ele para cima, eu inverto o sinal do Sinal, expoente, exatamente. né? Ah, tá. Aí Beleza. fica 2.000 ohms, né? Uhum. Posso Ou jogar com a quilo, resistência né? aparente X em função da intensidade da corrente elétrica aí. Bem, deixa para lá saber, tá? Uma conta meio Uhum. estranha. Vamos ver mais matéria. Deixa eu salvar aqui. E agora vamos lá. Lei de Joule. Muito bem. A gente viu potências lá, né, associadas a alguns equipamentos com uma determinada diferença de potencial, uma determinada corrente. Uhum. Muito bem, aquilo a gente calculava uma potência. É isso aí. Agora, veja que existem efeitos que também são dados por meio de potências, né? Então, um efeito muito claro e importante é o aquecimento dos objetos, né? Como eu te falei, todos os objetos eles aquecem quando passa corrente elétrica por eles. A gente pode descobrir quanta energia é dissipada nesse processo. É simplesmente fazer a resistência do objeto vezes a corrente ao quadrado, tá bom? Uhum. Então, isso é potência. Se tu quiser encontrar energia, é só multiplicar isso pelo tempo em que ficou acontecendo. Por exemplo, o chuveiro elétrico é dado dessa forma, né? Tu tem a resistência lá do chuveiro, que é um R, tu vai regulando a corrente que passa por ele, mexendo ali no termostato. Então, tu vai ter o R, tu vai ter o I que tu tá regulando. Eu acredito que o que regula, na real, é a resistência mesmo. Tu aumenta ou diminui ela. Uhum. Diminuindo a resistência, tu diminui a potência, o calor dissipado, ou seja, vai diminuir a temperatura da água, né, na prática. Sim. É isso. Então, Agora, é diferente o conceito de potência e potência dissipada ou é a mesma coisa? sim, são coisas diferentes, tá? Tem a potência que o objeto, vamos dizer assim, é feito para funcionar, tem a potência que a fonte libera, e tem a potência que surge do efeito Joule. São várias potências diferentes. Beleza? Entendi. Então, cada uma é um estudo diferente, né? Então, quando chegar lá, é uma coisa que vai aparecer eventualmente no circuito. Tu vai poder calcular a potência de uma fonte e depois tu vai calcular a potência de cada resistor do circuito. Tu vai ver que os valores não são iguais, né? Beleza. Então tá. O resistor de resistência elétrica, blá 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 blá. Calcule potência elétrica e energia elétrica consumida. Potência elétrica consumida e energia elétrica consumida. Então, temos simplesmente isso aqui. Resistência corrente, multiplicou, já era. Feita a potência. Energia, pega isso e multiplica pelo tempo. Pronto, não tem segredo. Tá. Aqui tem um pouco de termodinâmica. Eu acho que não adianta a gente ver isso. Acho que não. Apesar de que na tua prova vai que é termodinâmica, não, né? Só mecânica. Né? Não, Beleza, então vamos lá. Ó, essa aqui já é legal. O que acontece aqui? Chuveiro elétrico, 2.000 watts, 220 volts.
Mesmo processo, né? Só que dessa vez, o que acontece? O cachorro tá bravo. Dessa vez, o que acontece? Não foi dita a corrente, né? Mas não tem problema. Porque uma vez que nós podemos relacionar corrente, diferença potencial e resistência pela lei de Ohm, a gente substitui a corrente por U sobre R. Tá? Daí, tá, sim, entendi. Faz a simplificação. E daí já era. Dá para encontrar, então, por meio da lei de Ohm junto com a equação da potência, a lei de Joule. Entendi. Quando ligado corretamente, qual a intensidade de corrente elétrica que atravessa? Bem, o que significa ligar corretamente? Né? Tu pode ligar em 110 volts, vai funcionar. Só que vai funcionar meia bomba, né? Já ligou um ventilador em 110 volts, ele fica... Sim. Pois é. Então a gente quer pôr a diferença potencial máxima que ele foi desenvolvido para funcionar. Daí quando eu faço isso, né, então é o que ele está falando aqui, né? 220. A gente já tem a potência, né? Pode encontrar, ele tem resistência também, pode encontrar a corrente pela lei de Ohm. Certo? Beleza. Outro exemplo aqui. É um exemplo mais teórico, né? Está dobrando a DDP. O que vai acontecer com a potência? Vai dobrar? Vai passar para metade? Bem, escreve potência em função de diferença de potencial e dobra a diferença de potencial. Tu vai ver que vai ter um fator 4 na frente, né? Porque 2 ao quadrado é 4, certo? Sim. Então, quando tu dobra a diferença de potencial, tu quadriplica a potência. Esse tipo de problema aparece muito, cara. Então, tem que dominar muito bem as equações, tá? Sim, eu tenho que saber a fórmula. Tem que saber a fórmula, né, e jogar o que o exercício pede, né. Não é para encontrar um valor em si, é só para ver a relação, né, que acontece. Beleza. Próximo. O resistor dissipa 60 watts de potência quando ligado a 220 volts. Beleza. Temos as equações todas aí. Né? Determine a potência elétrica dissipada quando ligado a 110 volts. Bem, para isso tu vai ter que encontrar resistência, né? Encontrando a resistência, o que vai acontecer? Tu vai ter o fator ali de comparação para as duas coisas. Então, uma ideia é essa. Aqui ele está relacionando as duas equações, né? Uma vez que a resistência é a mesma e eu divido essas duas equações, na real, eu nem preciso encontrar resistência, mas é um jeito também. Ele faz de um jeito mais criativo. Divide uma equação pela outra, as resistências são iguais, elas cortam, não precisa nem saber o valor da resistência. E daí vai ficar desse jeito, né? Entendeu o que ele fez aqui? Eu tô olhando, tentando acompanhar, vamos ver. Ele dividiu as duas equações, ele dividiu essa equação por essa. Certo. Fica pote 1 dividido por pote 2, dividiu os lados esquerdos, agora divide os lados direitos. 1 ao quadrado sobre R dividido por 2 ao quadrado sobre R. As resistências cortam, fica ali, né? O 2 ao quadrado sobre 1 ao quadrado. Depois só jogar valor, né? Dava para fazer de outro jeito, dava, encontra a resistência e joga ali no outro caso. Mas perder tempo. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer... Pô, mas tudo com termodinâmica aqui. Não quero fazer nada de termodinâmica. Já que tu vai cair na tua prova, né? Eu vou fazer a 118. Pô, vamos fazer juntos a 117, já que não tem nenhum exemplo. Beleza. Beleza. Qual a intensidade? Bem, lê aí e depois vamos conversar sobre, né? Tá. O chuveiro elétrico possui as seguintes características: 4.400 watts e 220 volts. Qual a intensidade da corrente elétrica que o atravessa quando ligado a uma rede de 220 volts? Legal. Então, talvez se você escrever a equação da potência vai ajudar, né? Sim. Mas daí não seria... Escreve aí.
Então, mas seria a potência igual a U2 sobre R? Bem, essa equação não está errada, mas a gente não tem a resistência. Não tem a resistência, né? Bem, mas tudo bem. U sobre R, né? Tu quis dizer. Ao quadrado sobre R. Isso. Tu não tem a resistência. Então, que tal tu pegar a lei de Ohm, isolar a resistência e escrever, então, uma equação de função. A diferença do potencial e da corrente. Então, seria potência igual a U2 sobre U sobre I. Exato. Isso vai ser igual ao quê? Simplificar isso aí. Potência igual eu jogaria essa, né, ficaria potência igual a U ao quadrado vezes I sobre U, né? Isso, e daí simplificando fica como? Ficaria potência igual a U vezes I. Exato. Essa é uma equação bem conhecida também, U vezes I. Uhum. Então, aqui é só Eu poderia já partir dela, né? Poderia ter partido dela. Você Entendi. não conhece ela de cor, né? Mas qualquer coisa tu desenvolve ela, né? Não tem segredo também. Entendi. Eu, por exemplo, nunca lembro da U sobre U quadrado sobre R. Nunca lembro. Eu sempre tenho que usar a lei de Ohm para chegar nela. Padrão. Eu poderia também, exato, né? Se eu não lembro, essa primeira eu poderia fazer o caminho inverso a partir dessa fórmula de potência relacionada à tensão e corrente, né? Isso aí, todas as equações são assim mesmo. Entendi. Então, qual que é a intensidade da corrente? Ficaria corrente igual a potência sobre tensão. Corrente é igual a 4.400 dividido por 220. Continha bonitinha, né? Oi? Essa continha é bem bonitinha. Sim, sim. A 20. Dá 20, exato. 20 amperes. Ligando a uma rede de 110 volts, considerando variável sua resistência elétrica, calcule nova potência e nova intensidade da corrente elétrica. Então, tu vai ter a relação entre duas equações que têm o mesmo R. Tu pode fazer aquela divisão que o livro fez na outra conta, né? Como assim? Não é? Aquela divisão, velho, que tu falou assim, não tô entendendo. Aí... Tá, relacionar um e o outro, né? Exatamente. Tá. Talvez isso ajude, né? Já que ele nem tá pedindo a resistência, né? Então, sabendo que ela é igual, vai cortar, né? Isso que importa. Dividir potência 1. Ao quadrado sobre ao quadrado. Então a potência 2 é a que a gente não sabe, né? É o que ele vai ligando a uma rede 110. A potência 1 é 4.400. Isso aí. 400 é igual a tensão de 110 ao quadrado sobre 220 ao quadrado. Potência 2. Deixa eu falar. Então, né, a potência 2 vai ser 4.400 vezes o 110 ao quadrado dividido por 220 ao quadrado. Isso.
Pô, daí tem alguma forma de simplificar isso daqui? Ou eu faço na... Tem que procurar, né? Vamos lá. Bom que tu treine isso, porque é uma questão de... Mas me fala aí como é que ficou a tua conta, então. Minha conta ficou 4.400 vezes 110 ao quadrado. Dividido por 220 ao quadrado. Bem, dá para simplificar assim. Olha só. Pode copiar tudo aqui. Mas o número embaixo, ele pode ser escrito da seguinte forma, olha só. Duas vezes 110. Certo? Pô, perfeito. Entendeu? Então vai ficar 4.400 vezes 110 ao quadrado. Agora embaixo eu vou fazer o seguinte. 4, que é 2 ao quadrado, né? Uhum. Vezes 110 ao quadrado. Vai dar 1.100. Exato. Tá legal, né? Pô, legal. Legal. Sempre tem uma saidinha. Essas questões de concurso, vestibular, sempre tem um jeitinho de não precisar ficar fazendo conta. Certo, mas é um negócio que eu tenho que estudar, né? Essas propriedades e tal. Ele não tem. Os professores, eles mesmos gostam de criar conta de dar número feio, sabe? Uhum. Principalmente concurso que pergunta, mas daí vai ser anulado, esse monte de Sim. Beleza, resistividade, características próprias dos resistores, né? Então, quando a gente está falando de resistores, o que define a resistência deles são duas coisas. A geometria dele, ou seja, a dimensão, porque de uma forma geral a gente só faz resistência cilíndrica, né? A gente nunca faz um resistor com uma bola, Sim. coisa do gênero. A gente faz só cilindros, então essas dimensões do cilindro, que é a área da seção reta e o comprimento, e também o material de qual o resistor é feito, né? O resistor ele é feito de várias coisas, pode ser feito de várias coisas. Você está falando de um fio de luz, né? Sei lá, é cobre. Está falando de um resistorzinho de um circuito elétrico, sei lá, germânio, silício. Você está falando do resistor ali do chuveiro, não sei do que é aquela parada lá. Sabe? Cada um vai ter uma constante que define a resistividade. Que nem tem, todo o material tem uma constante de condutividade, tipo, coeficiente de dilatação, calor específico, características que fazem parte do material. Muito bem, então, aqui ele está dando, né, de onde veio a equação. Claro, a gente vai ignorar toda essa física aqui, já que não é tão interessante. É só saber isso aqui, ó. Então, vamos ver a lógica dessa equação uma vez que ela está pronta. A resistência, então, depende de uma característica do material, isso é um fato que a gente sempre tem que lembrar, mas principalmente, depende direta, ela é proporcional ao comprimento. Em outras palavras, quanto maior o comprimento, maior a resistência, e inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. Então vamos ver por que disso na lógica, né? Imagina que você está correndo. Então, quanto maior o comprimento da pista que você está correndo, mais resistência você vai sofrer do chão, do ar, né? Sim. Agora imagina que você está correndo e você está, sei lá, num metrô socadão. É mais difícil correr num metrô apertado, cheio de gente, do que correr numa pista bem larga, né, de 4 vias ali só para ti, certo? Claro. Então, por isso que quanto maior a área, menor a resistência, porque tu vai ter uma área maior para percorrer. Vamos dizer assim, uma área maior para tu poder se locomover, não vai estar ninguém te empurrando, te apertando. A ideia é essa. Tá? Então, beleza. Com isso em mente, tu não esquece mais. Belê tem umas contas aqui que falam sobre os resistores não ômicos e como a resistividade do material varia em função
da variação do comprimento envolvendo lá uma matéria lá do segundo ano de ensino médio, que a gente não vai ver. Agora a gente vai ignorar isso. Muito bem. Vamos lá. Exercício resolvido aqui. Novamente. Aplica-se a DDP de 100 volts nas extremidades de um fio, 20 metros. Tensão circular de área 2 milímetros quadrados. Sabendo que a corrente elétrica que circula tem intensidade de 10 amperes, calcule a resistividade do material. Então, você tem diferente potencial, você tem corrente. Com isso, a gente encontra a resistência, certo? Certo. Daí, John. E ele falou o comprimento do fio e a área da seção circular. Pronto. Só falta a resistividade. Na equação, você isola a resistividade, vai ficar desse jeito. Você tem todos os outros elementos, pronto. Tranquilo? Certo. Tranquilo. Resistência elétrica do resistor de fio metálico é 60 ohms. Cortando-se um pedaço de 3 metros do fio, verifica-se que a resistência do resistor passa a ser 15. Calcule o comprimento total do fio. Essa aqui é safadinha. Né? A gente cortou o fio, ou seja, mudou o comprimento. O resto, tudo igual. Tá. Mesmo material, mesma área. Só mudei o comprimento, nada além disso. Então, numa primeira situação, tenho essa equação aqui. Uhum. Só que agora eu cortei 3 metros e vou ter uma nova resistência. Certo. Chamo de R'. E a resistência vai mudar. Mas o material é o mesmo? A área é a mesma. Eu mudei o comprimento. É o L anterior, só que menos 3. Certo. É isso aí. Então, beleza. Então, agora, novamente, né? A gente está buscando o quê? O comprimento L. Então, a gente pode, por exemplo, dividir uma equação por outra. Por que o livro, nessa parte, tem uma tara por essa divisão, né? Porque a gente está falando de proporcionalidades. É claro que é proporcional. As constantes ali são as mesmas, né? Resistividade e a área é a mesma. Então, eu divido para simplificar esses valores iguais. Quando eu tenho um número igual em cima e embaixo, eu não corto ele. Nem eu cortei lá o 110 ao quadrado agora há pouco. Uhum. Aqui eu tenho ρ e A igual. Então, em vez de tu ficar perdendo tempo de encontrar constante, que nesse caso tu nem ia conseguir encontrar, tá? Tu pega e já divide uma equação pela outra. Cortar tudo que é igual. Tira os elementos que são comuns, as duas, né? Isso. Tu não conseguiria encontrar separadamente o valor do ρ e do A, tá? Tu ia ficar a conta toda, a tua vida toda fazendo. Tu nem ia conseguir. Falta informação. Então aqui tem que focar no problema que tá pedindo, que é o L. Tu simplifica uma conta pela outra, né? Se tu divide uma conta pela outra, né? Tu vai colocar os valores da resistência, que foi o que eles informaram, do lado esquerdo, e do outro lado vai sobrar só o L, que é o que tu tá procurando. Show. Beleza. Agora, bem, eu vou fazer essa questão da Unicamp aqui. Depois eu vou te pedir para fazer umas mais fáceis. Espero que sejam mais fáceis, né? Tudo bem? Tá aparecendo aí? Tá. Sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento inversamente à área. Já conversamos sobre isso. Certo. O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento? Muito bem. Vamos triplicar o comprimento. Vamos pensar numa resistência. Ele está pedindo sobre resistência, né? Então, a gente sabe que a equação da resistência em função do comprimento e tal é essa aqui, né? Sim. Agora a gente vai triplicar. Então, eu vou chamar de R', minha nova resistência. Rho é o mesmo, A é o mesmo. 3R, né? Agora é 3L, certo? Certo. Logo, eu posso passar esse 3 para fora, vai ficar Rho, L, sobre L. Perceba que esse cara aqui, ó, é igual a esse, né?
Certo. Sendo assim, eu posso dizer que a R' é igual a 3R. Tá vendo? Sim. Legal, né? Porque esse cara é R. Então, posso trocar aqui por R. Show? Então, a Certo. nova resistência é 3 vezes maior que a anterior. Agora vamos ver o que acontece com o fio quando duplicamos o seu raio. Aqui a questão foi safadeza. Por quê? Porque tu olha para B, né, e pensa assim, vou duplicar o raio, né? Então, vou trocar lá embaixo por 2A. Tá errado. Sim. Porque o A, o que é o A, né? O A, se eu estou falando de um setor circular, né? Fio cilíndrico, estou falando de um negócio que é redondo. Então, A é πr quadrado. Certo? Certo. Se eu duplicar o raio, olha só o que acontece. Vai ficar 4πr ao quadrado. Ou seja, 4A. Quando eu dobro o raio, eu quadruplico a área. Ah, entendi. Sim, sim, Agora, sim. para aqui, apareceu aqui. Certo. Quando eu dobro o raio, eu quadruplico a área. Logo, o meu novo R, né, vai ser com 4A embaixo, porque eu quadrupliquei a área. Então, meu R' vai ficar ρ. Opa, não vou ficar esquisito. Rho L sobre 4A. Ou seja, eu posso colocar até um arco aqui, né, para separar as coisas. E esse cara, novamente, é a resistência antiga. Então, a minha nova resistência fica dividida por 4. Quando eu quadruplico a área, ou seja, quando eu dobro o raio, a resistência cai para 1/4 do valor. Sim, porque é inversamente proporcional também, né? Isso. Beleza. Então, agora é sua vez. Meu Deus. Deixa eu pôr aqui o meu. Tá boa. Tô aqui para te ajudar, mas acho que pode tentar sozinho, né? Já conhece a situação. Beleza, eu vou tentar aqui. Eu tenho que passar essa área de milímetro quadrado para metro quadrado, não? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, o que tu acha? Pela resistividade aqui, como ela está em milímetros quadrados por metro, eu acho que não. Fiquei nessa dúvida. Deixa em milímetro quadrado mesmo, então. Só que se o comprimento está em metro, vai ter que passar o comprimento para milímetro. Tá.
Então dá 60 quilômetros? Não sei, não fiz a conta. Mas tu diz. Ah, não, pô, não, eu vacilei aqui. Tirei tudo uma parte da conta aqui. Peraí, quilo-ohms, tem que É, cuidar, né? não. Porque seria Vacilei. miliohms. Não, porque eu esqueci de multiplicar pelo rho. Ah, tá. Na realidade, né, como é milímetro em cima e embaixo, essa unidade de tamanho vai cortar, né? Daí a resposta vai ser em ohm mesmo, a menos que tu simplifique aí alguma coisa, né? Como é que é? Não entendi. Que a unidade de comprimento corta, né? A unidade de resistência não é ohm, acabou. Não tem nada a ver com milho. Os milhos vão se cortar. Milho da área com milho da outra coisa. Pode deixar em milho, pode deixar em unidades esquisitas, mas daí tudo que é daquela dimensão tem que passar para essas unidades, entende? Se o negócio estava em milímetro quadrado lá, outra coisa que é em metro tem que estar em milímetro também. Não, então aqui para mim deu 0,7321. Muito bem. Eu acredito. Próximo? Bora. Beleza. Deixa eu pegar a próxima aqui. Essa foi rápida até. Ok, viu? Vamos lá. Caramba, esse cachorro tá insano, hein, cara? Nossa, ele é o dia inteiro, cara, assim. Bicho do inferno, velho, tá louco. Então aqui, né, o que acontece, né? Uma vez que a temperatura é a mesma, tanto faz ser zero, se é 350 milhões de graus, resistor vai ter a mesma resistência, porque o que varia a resistência dele é o quanto ele aquece, né? Lá naqueles problemas que a gente estava vendo resistores não ômicos, a gente aumentava a corrente e a resistência mudava, bem? Certo. Na prática, né, porque a temperatura mudava a sua geometria, ele mudava de comprimento na prática. Daí a resistência muda. Daí.
Nossa, cara, o que eu tô me enrolando aqui é essas notações científicas aqui. Ah, é? É. Bom, porque a contra ela ficou uma resistência mesma, né? A conta fica os 20, né, de resistência, igual aos 5,51, que é a resistividade do tungstênio, vezes 10 a menos 2, multiplicando o comprimento sobre a área, né, que é 1,102 vezes 10 a menos 4. Certo. Daí eu tô meio travado aqui nessa parte. O problema é na potência, velho. Nas potências. Não, como que eu tô tentando achar uma forma de dividir aqui sem fazer grandes contas, entendeu? Bem, isso aí tu não vai conseguir, muito provavelmente. Né? Se bem que talvez, porque 1,102 parece com 5. Parece o dobro, né? 5,51 vezes 2. 10 ohms. O número que tá aparecendo ali, né? Certo? Certo. Significa que 1,102 dividido por... Bem, eu não sei a conta que tem que fazer, mas vai aparecer uma divisão. A divisão aqui vai dar 20. A divisão aqui vai dar 0,2. Isso ajuda? Ajuda. Opa, aí sim. Caralho, então o comprimento é 1 metro. Parece bom, né? É. Ah, comprimento do filamento 1 metro, né? Razoável. Eu gostei que tu percebeu o detalhe aqui. É o aluno... Nossa, tem de aluno que fica perdendo tempo com essas divisões. Não tem condição. Quer vestibular, vai ter simplificação. A gente está produtivo em 5 pontos, já feito, falou? Ah, essa aqui é boa. É que nem aquela lá que eu fiz. Opera algebricamente, né? Não colocando números. Qual será a resistência de outro material? Tá.
quiser, eu posso mandar aquela que eu fiz. Eu vou mandar as coisas que eu fiz. Manda. Sempre chamar de R', né? Esse detalhe. Uhum. Isso que eu tô... É 2/3 de R? 2/3 de R? Posso tirar esse aqui? O dobro do comprimento e o triplo da área. R, Rho, L, A. Logo R vai ser mesmo Rho, dobro do comprimento, 2L, triplo da área, 3A. 2/3 de R. Ok? É isso. É 2 vezes 30 sobre 3, que é 20. Beleza? Tá, não, pô. Ele tinha dado um valor, né? Não era só algébrico, né? Eu teria que fazer Primeiro resolve a a algébrica, nova depois faz o resistência, né? valor. Certo. Vou ver a última do dia. Nossa. Tem um L mais 0,5 aqui. Tinha o L original, agora tem o L mais 0,5. Esse é igual aquele problema de tu vai ter que dividir as duas equações para simplificar as coisas que são iguais, que no caso é a resistividade e a área. Rapaz, tá ficando uma máquina, hein? Pra quem não sabia essas coisas, tá fazendo tudo sozinho, hein? Não é, tô. Tem que tentar, né, cara? Então daí 120. Ele vai pelo 5. Cara, então, pela conta que eu fiz aqui, porque é isso, eu substituo a fórmula, agora eu só vou, a única coisa que muda é o comprimento, né, que é mais 0,5, eu posso cortar a área e posso cortar o rho. Aí colocando a resistência que ele diz que passa a ser, que é de 120, 120 vai ser igual ao comprimento mais meio, e daí o comprimento vai ser 119,5. Comprimento original? Oi? Comprimento original, tu já encontrou? Acho que sim. Olha só como eu faço algebricamente primeiro, ó. Agora a gente coloca os valores. A resistência, a nova é 120, né? A linha é 120. A velha é 100. O novo comprimento é o antigo mais meio, né? O velho é esse. Corta. Vai ficar... Bem, dá para simplificar ainda, né? Dá para cortar. Vai ficar 6,5. Então vai ficar 6L igual a 5L mais 2,5. É por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Só que como tem uma vírgula, 2,5. Certo. Dá para passar aqui, vai ficar L igual a 2,5. O L original era 2,5. Tô louco. Tu errou, né? Não, é feio.
Bem, coisas de matemática. Mas tu errou porque provavelmente tu não fez toda essa álgebra antes. Toda a álgebra, e daí eu joguei os valores, entendeu? Sempre o certo é fazer isso, tá? Sempre faz a conta com as letras primeiro e só depois você joga os valores, beleza? Beleza. Então treine isso que vai dar muito certo. Beleza. Falou, meu querido. Até a próxima aula. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.